hora de comprar um imóvel, além da preocupação com a localização e a qualidade, a atenção deve ser redobrada com os valores cobrados. Os clientes que compram imóveis direto das construtoras reclamam da cobrança da taxa de corretagem. Marilene comprou um apartamento em 2010. Como a entrega do imóvel atrasou, ela resolveu entrar na justiça para pedir uma indenização. Conversando com o advogado, ela descobriu que tinha pago, de maneira indevida, a taxa de corretagem. Na verdade, eu fui questionar a questão da demora na entrega, né? Foi quando eu fiquei sabendo que essa taxa de corretagem ela não era devida, porque foi eu que fui lá diretamente na construtora. Então, acabei pagando indevidamente. Só que, como se passaram 3 anos que eu acho que prescreve, aí eu não tive como recorrer. Já Henrique comprou o ágio de um imóvel e a antiga dona tentou repassar para ele a taxa que ela tinha pago. Como se tratava de imóvel na planta, até dei um pulo e questionei do porquê que estava sendo cobrada a taxa de corretagem. Porque, como se trata de imóvel na planta, já existe até jurisprudência, no meu entendimento, que não deveria ser repassada essa taxa no momento da compra. Quando a negociação envolve imóveis usados, normalmente não há discussão. O corretor realmente auxilia o comprador a encontrar a melhor opção. O problema acontece com imóveis novos, comprados na planta. O cliente chega em um estande de vendas e é atendido por um corretor, só que ele não escolheu esse profissional. Ele está aqui pela construtora para vender o imóvel lançado. Para especialistas, a taxa de corretagem deve ser paga pela construtora e não pelo consumidor final. Isso sem falar em outra taxa, a ASAT, de assessoria técnica. Somando tudo, o custo pode chegar a até 10% do valor do imóvel. Cabe à construtora o pagamento, porque é a construtora que contrata o vendedor do imóvel e ele tem que efetuar esse pagamento. O consumidor, o adquirente, ele não tem nenhuma vantagem com essa compra. Tá? Ele só paga todas as taxas, assume todo o pagamento e todo o ônus. Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal, os profissionais estão trabalhando e têm que ser remunerados. Por isso é preciso deixar bem claro, na hora de fechar o contrato, quem é responsável pelo quê. Quando estiver intermediando um negócio, informar para o cliente que esse percentual do contrato, do valor do negócio, se refere à corretagem imobiliária. E o outro percentual ou valor que é cobrado da taxa SAT se refere aos serviços da prestação desses acessórios ao contrato. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Délcio de Oliveira Júnior. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, esse tipo de taxa é legal, é totalmente legal ou não? A cobrança dos honorários de corretagem, ela é prevista no artigo 722 do Código Civil e seguintes. A jurisprudência da obrigação de pagar, se é do consumidor ou se é da incorporadora ou construtora, é bem dividida. Ela está caminhando no sentido de que, se não foi o consumidor que procurou o corretor para fazer intermediação, a jurisprudência hoje quase dominante no sentido de que a construtora ou incorporadora deveria pagar. Mas ainda existem decisões, inclusive em segunda instância, de que, se for feita a publicidade de forma correta, indicando ao comprador que ele iria arcar com a obrigação de pagar a corretagem, o Poder Judiciário ainda tem garantido o direito de não devolução. Mas é uma questão muito polêmica. E a outra questão muito polêmica é se essa devolução, em sendo devida, se ela é em dobro ou de forma simples. Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em existindo a má-fé, a devolução é em dobro. Não existindo a má-fé, a devolução é de forma simples. Que tipo de taxas, para ficar bem claro, podem ser cobradas quando uma pessoa vai comprar um imóvel, né, nessa negociação? O grande equívoco que acontece algumas construtoras, elas colocam as taxas fora do contrato de compra e venda. Em verdade, a construtora, a incorporadora, ela deveria colocar todo o seu custo embutido no preço do imóvel. E aí o consumidor ia verificar se aquele preço é adequado ou não. Quando ele coloca uma taxa ou uma cobrança de honorários fora do preço, do custo efetivo do imóvel, aí começa a ocorrer a discussão. Por exemplo, a taxa de ASAC. Ela, o Ministério Público, inclusive, já moveu no Distrito Federal investigação civil para averiguar a legalidade ou não. E, em regra, o Poder Judiciário entende que essa taxa não deve ser cobrada por quem vendeu. Deve, sim, ser oportunizado um corretor de imóvel, um especialista, para o consumidor que poderia dar uma assessoria e não ser uma imposição. Toda vez que é uma imposição,
ela é indevida. Toda vez que é uma opção aonde o consumidor pode ou não querer contratar um serviço de assessoria, aí realmente, quando foi dada publicidade, foi tudo bem cristalino, essa taxa pode ser cobrada, não pela incorporadora, mas sim pelo profissional que deu a assessoria. Então, lembrando sempre, quando o consumidor for comprar um imóvel, ele tem que verificar se todos os custos estão embutidos naquele imóvel. Qualquer valor que for pago por fora, terá que estar muito bem explicitado em contrato. Tá ótimo. A gente tem outras perguntas em relação a esse tipo de taxa. Daqui a pouco a gente volta a falar. Só pedir um minutinho para o senhor. Nós voltamos a falar sobre as taxas de corretagem com o advogado Délcio de Oliveira Júnior, que está aqui no estúdio comigo. Essas taxas, de alguma forma, a Justiça pode considerá-las venda casada? Pode. Todas as vezes que for imputada a obrigação de contratá-las, é uma venda casada, principalmente essa SAC. Já em relação aos honorários de corretagem, não, ela é prevista em lei, então a pessoa efetivamente pode entender, o julgador pode entender que não seja uma venda casada. Mas a imposição de uma assessoria, de uma consultoria, isso não pode acontecer, porque tem que ser uma opção e não uma imposição. Caso haja irregularidade e reconhecida pela Justiça, os compradores do imóvel conseguem esse reembolso e de que forma? Os consumidores têm se aproveitado da facilidade do juizado especial de pequenas causas e procurado na Justiça a devolução desses valores. Se caracterizado venda casada, se caracterizado cobrança indevida ou publicidade deficitária ou não publicidade destes eventos, dessas obrigações de pagamento, o Poder Judiciário tem que mandar devolver de forma simples ou até em dobro, porque se ficar caracterizado a má-fé na ocultação das informações, a devolução tem que ser feita em dobro, com juros e correção monetária. E há muita demanda na Justiça em relação a esse tema? Muita. No Distrito Federal, por exemplo, o Tribunal de Justiça ele teve que fazer uma situação jurídica para pacificar entre todas as turmas recursais de juizado especial questões relacionadas à prescrição, a esse tipo de direito, porque era uma enxurrada de processos na Justiça. Todas as pessoas que compraram os imóveis na planta e efetivamente pagaram a taxa de corretagem foram à Justiça para obter a vantagem da devolução. A orientação, então, é que para que todos se entendam e evitem essa demanda judicial, é que leiam um contrato e se discuta ele antes todas essas taxas. Primeiro, o contrato tem que estar muito explícito, com letras bastante legíveis e de tamanho bem de fácil detecção, se efetivamente o comprador está pagando algum tipo de taxa que efetivamente não faz parte do produto vendido. Então, toda vez que não fizer parte do produto vendido, pode ser considerado venda casada. Tá ótimo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu conversei com o advogado Délcio de Oliveira Júnior a respeito da taxa de corretagem. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Prazer todo nosso.